Olá, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado de exportação de carne bovina. Eu vou conversar com Rodrigo José Pereira, ele é da Ovos Piracanjuba. E nós vamos falar do sistema de criação de galinhas poedeiras em sistema caipira. Você vai ver como andam as exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada aqui do Brasil. Eu vou comentar do mercado mundial da soja, segundo dados recentes do relatório do USDA. E vamos falar também do mercado da carne bovina, só que lá nos Estados Unidos. E também vou comentar da soja lá nos Estados Unidos também, que prevê uma produção praticamente estável. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de exportação de carne bovina. O mercado brasileiro do boi gordo, ele voltou a se deparar com quedas das cotações em meio ao avanço nas escalas de abate por parte dos frigoríficos. De acordo com o analista das safras e mercado, o Fernando Henrique Iglesias, ele disse que o ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade deste movimento no curto prazo, diante da sazonalidade do mercado, que se mostra bastante clara. O mês de maio costuma marcar o auge da safra do boi gordo e tradicionalmente produz efeito negativo sobre os preços. Por outro lado, a demanda bastante aquecida, especialmente na exportação, é um fator limitante para maiores movimentos de queda nos preços do boi, somada à propensão de consumo aquecido na primeira metade do mês. As exportações semanais de carne bovina in natura atingiram recorde para volume diário. Foram embarcadas 11.190 toneladas, que é considerado o maior volume para uma primeira semana de maio, e o preço médio atingiu o maior patamar desde a segunda semana de julho de 2023. E de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, as exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada aqui do Brasil renderam 1,215 bilhão de dólares em abril em apenas 20 dias úteis, com média diária de 60 milhões e 700 mil dólares. A quantidade total exportada pelo Brasil chegou a 241.500 toneladas, com média diária de 12 mil toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 5.030 dólares. Em relação a abril do ano passado, houve um aumento de 29% no valor médio diário da exportação, um ganho de 16,3% na quantidade média diária exportada e um avanço de 11% no preço médio. No varejo, após demanda aquecida devido ao Dia das Mães, o consumo enfraqueceu no domingo e a expectativa é que as vendas reduzem na segunda quinzena deste mês e os preços tendenciam para a estabilidade. O mercado físico do boi gordo encerrou o dia em queda, com a média nacional recuando 0,39% em relação ao dia anterior e ficou precificada na casa de R$ 298,60 por arroba. Goiás foi a única praça dentre as monitoradas que foi contra a tendência das demais e avançou 0,19%, onde a arroba foi negociada em média R$ 296,48. No mercado futuro, os contratos também registraram recuo. O destaque foi para o contrato com vencimento em setembro, que caiu 0,39%,
encerrando o dia cotado em R$ 327,90 por arroba. E agora vamos falar um pouquinho do mercado mundial da soja, segundo dados recentes do relatório do USDA, o mais recente relatório de oferta e demanda dos produtos agrícolas, que foi divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, projeta um leve crescimento na produção mundial de soja na safra 25-26, estimada em 426.820.000 toneladas, ante 420.870.000 toneladas da temporada 24-25. Já os estoques finais mundiais devem passar de 123 milhões de toneladas para 124,3 milhões de toneladas, sinalizando uma estabilidade na oferta global da oleaginosa. Aqui no Brasil, principal produtor e exportador mundial, o USDA prevê uma expansão da produção, saindo de 169 milhões de toneladas em 2024-2025 para 175 milhões de toneladas na safra 25-26. As exportações brasileiras, elas devem acompanhar esse crescimento, subindo de 104,5 milhões para 112 milhões de toneladas. Os estoques finais também tendem a se ampliar, passando de 33,3 milhões para 34,16 milhões de toneladas, o que reforça a expectativa de maior disponibilidade externa e interna do grão. Lá nos Estados Unidos, a produção de soja tende a permanecer praticamente estável, com leve recuo de 118,8 milhões de toneladas para 118,1 milhão de toneladas. A área colhida será reduzida de 34,9 para 33,4 milhões de hectares. Já na Argentina, o USDA estima uma leve redução na produção de soja de 49 para 48,5 milhões de toneladas entre as duas safras. Os estoques finais devem subir de 25,4 frente aos 24,6 milhões de toneladas do ciclo anterior. Já as exportações da Argentina devem se manter estáveis em 4,5 milhões de toneladas, indicando um mercado externo ainda tímido para o país. E, por fim, vem a China, maior importadora mundial da oleaginosa, que tende a manter uma demanda aquecida. A produção local deve passar de 20,6 para 21 milhões de toneladas, enquanto as importações estariam de 108 para 111 milhões de toneladas. Já os estoques finais chineses devem apresentar uma leve queda de 43,9 para 43,8 milhões de toneladas, sinalizando um consumo elevado no mercado interno. E agora vou comentar do mercado da carne bovina, só que lá nos Estados Unidos, e lá eles estão com um problema sério. Os preços da carne bovina nos Estados Unidos estão disparando para níveis recordes. À medida que o rebanho de gado do país atinge o seu menor nível em mais de 70 anos, colocando ainda mais pressão sobre as contas de supermercado dos americanos. O preço médio de 1 quilo de carne moída chegou a $12,77 nas cidades americanas. Um aumento de 12,8% no último ano. É o maior já registrado, segundo dados do Departamento do Trabalho. O preço de bifes de carne bovina não cozidos também atingiu níveis recordes, chegando a $24,21 por quilo.
uma seca prolongada no oeste dos Estados Unidos secou as pastagens e os pecuaristas americanos vêm reduzindo constantemente seus rebanhos, criando uma escassez que elevou o preço dos bezerros e, por consequência, de outros produtos de carne bovina. Os custos com mão de obra e seguros também aumentaram, e mesmo com os bovinos atingindo pesos mais elevados do que nunca, isso não tem sido suficiente para compensar a queda no número de animais. A carne bovina está enfrentando as condições de mercado mais desafiadoras já vistas nos Estados Unidos. Pelo menos foi o que disse Donnie King, que é o CEO da Tyson Foods, a maior processadora de carne dos Estados Unidos. Há analistas, ao divulgar os resultados do segundo trimestre da empresa, os preços dos alimentos e particularmente dos ovos têm sido assim uma fonte de frustração para os consumidores e um foco da administração Trump. A inflação persistente foi um tema central da campanha presidencial de Donald Trump em 2024. E ele tem criticado o aumento dos preços dos alimentos. Os custos mais altos da carne bovina devem pesar no sentimento do consumidor, especialmente com a chegada da temporada de churrascos de verão. E agora vamos comentar do mercado brasileiro do agronegócio, um dos mais pujantes do mundo. Nas últimas 5 décadas, o Brasil se desenvolveu ao ponto de se tornar um dos maiores players do agronegócio em âmbito mundial. A perspectiva da Embrapa é que nos próximos 50 anos haverá uma necessidade cada vez maior por produtos agrícolas certificados, ainda mais pela sustentabilidade, baixa emissão de carbono e resiliência às mudanças das condições climáticas. Na análise dos representantes do governo e da iniciativa privada, presentes na ocasião, a sustentabilidade será o diferencial para um futuro da agricultura. O Brasil, como um dos maiores produtores agrícolas do planeta, carrega uma imensa responsabilidade, mas também uma extraordinária capacidade de liderar pelo exemplo. A Embrapa tem demonstrado ao mundo que é possível produzir alimentos, fibras e energia com sustentabilidade e desenvolvendo tecnologias que minimizam o impacto ambiental e, ao mesmo tempo, ampliam a eficiência do uso dos nossos recursos naturais. E agora vamos falar do mercado de fertilizantes, que tem os seus preços em alta, preocupando produtores agora para a próxima safra. E com a disparada nos preços dos fertilizantes, sendo que o MAP já subiu 90% e o cloreto de potássio mais de 50%. Produtores rurais acendem a luz vermelha, o alerta para os custos da safra 25-26. Segundo a Agriinvest Commodities, o cenário atual piora a relação de troca. São necessários mais sacas de soja para adquirir a mesma quantidade de insumos, pressionando a margem de lucro do agricultor. E diante disso, cresce o foco em estratégias para aumentar a eficiência do uso do solo. Conforme estudos da Embrapa, a eficiência agroeconômica dos fertilizantes NPK pode variar entre 40% e 60%, já que os solos compactos, com baixa atividade biológica ou desequilíbrio químico, dificultam a absorção dos nutrientes aplicados. No caso do fósforo, cerca de 80% de P2O5 pode ficar retido em formas insolúveis, desperdiçando o investimento. Com 60% dos fertilizantes ainda não adquiridos para a próxima safra, apostar em práticas que aumentem a eficiência do solo pode ser a chave para mitigar os efeitos da alta dos insumos. Além de preservar o investimento,
Essas ações apontam para uma agricultura mais sustentável, resiliente e alinhada com os desafios do futuro. Paulo D'Andrea, da Microgel, ele disse que, diante de um cenário de alta no custo dos fertilizantes, o manejo do microbioma do solo não é mais um diferencial, é uma necessidade. A agricultura do futuro será aquela que conseguir extrair mais do solo com um mesmo ou menor volume de investimentos. A biotecnologia vem justamente para isso, transformar o solo em um ativo mais resiliente, produtivo e sustentável. E depois do intervalo eu vou conversar com Rodrigo José Pereira. Ele é da Ovos Piracanjuba e nós vamos falar de um sistema de criação de galinhas poedeiras em sistema caipira. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar sobre um tema muito interessante, eu tenho certeza absoluta, que principalmente para você que é um pequeno, médio produtor e também grande, vai ficar muito interessado com essa conversa que eu vou ter com o Rodrigo José Pereira. Rodrigo José Pereira, ele é da Ovos Piracanjuba e nós vamos falar do sistema de criação de galinhas poedeiras em sistema caipira. Rodrigo José Pereira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tá tudo bem? Bom dia, Toninho, tudo bem? Tudo bom. Rodrigo, hoje, principalmente pessoal de pequenos produtores, médios produtores, procuram uma atividade que seja, vamos dizer, rentável. E a gente sabe que o ovo é um alimento, vamos dizer assim, que tem uma preferência nacional, porque tem uma versatilidade muito grande quando você leva ele para a cozinha. Dá para fazer 1000 coisas aí com ovo. E nós sabemos também que, às vezes, é meio complicado de saber, aprender a produzir ovos de uma forma, vamos dizer, profissional, entendeu? Porque você pode comprar meia dúzia de galinha, ela bota o ovo aqui, bota o ovo lá não sei aonde, enfim. Você não tem um controle de qualidade, você trata do animal, gasta muito e produz pouco. Então, o que a gente busca, principalmente aqui no nosso programa, é passar uma informação que seja uma informação, vamos dizer, interessante, profissional, para que você tenha um resultado positivo. E eu tenho certeza absoluta que a produção de ovos, principalmente em sistema caipira, e vamos dizer, sustentável, é uma forma de você ter um resultado positivo e talvez numa pequena área. É mais ou menos isso? É isso mesmo, Toninho. Bom dia ao seu público, né? Uhum. É muito importante a gente estar falando sobre esse tema. Eu já estou na avicultura caipira já há 15 anos. Uhum. A ideia que o pessoal tem que é, você joga o milho, a galinha vem e te entrega o ovo. Mas não é assim. Não é assim, não. Né? E nos dias de hoje, nós podemos observar que o mercado ele cresceu muito na questão do ovo. Né? Então, hoje o ovo caipira, ele tem essa urgência muito grande do mercado. Então, se você não tiver um sistema profissional, você não consegue ter lucro. Você acaba trocando figurinha. E hoje a avicultura caipira é algo bem prático, que você consegue fazer, mas você precisa entender os processos dentro da avicultura caipira. Agora, de maneira geral, você que já está na atividade, você inclusive dá cursos sobre a produção de ovos em sistema caipira. Hoje, para que uma pessoa tenha um resultado positivo, ele precisaria de quantas galinhas poedeiras para poder começar a pensar no azul, vamos dizer assim, para não ter prejuízo? Olha, eu falo que a pessoa pode começar com 100 galinhas, mas a atividade ela não fica viável. O interessante é, a partir de 400 aves, ela já começa a ter condições de fazer a rotação para ela ir crescendo. Dentro desse período, se ela entender os 3 primeiros processos, uma boa linhagem,
que é uma boa genética. Se ela entender manejo, como essa ave tem que ficar. E terceiro, uma boa nutrição. É um tripé, né? É um tripé. Se ela entender esse processo, ela sente o negócio com 100 galinhas e aí ela começa a alavancar. Ela começa a fazer com que o negócio dela cresça. Qual que é a principal raça hoje de galinha poedeira? Nós falamos de linhagem. De linhagem, tá. Nós não falamos de raça, nós falamos de linhagem. Hoje tem muitas linhagens boas, mas hoje a que mais adapta, principalmente na região centro-oeste, na verdade no Brasil inteiro, vamos falar no Brasil. Hoje a Novogem, que ela tem várias raças. Não, tudo bem, várias. Novogem, como é que é? Novogem. Novogem, tá. Ela tem várias Raças. Várias raças. Ela bota o ovo marrom, ela bota o ovo creme, agora ela bota o ovo azul e o ovo verde. Caramba. Que simula bem próximo do caipira. Mas o que define o ovo, se ele é caipira ou não é a cor da casca. E na nossa mentalidade do povo mais antigo, é a cor da casca. Mas não é. Não é. É o sistema que você cria ela. No seu caso lá, vamos dizer, elas são criadas assim, ligeiramente soltas? Não, elas são soltas dentro do galpão. Sim. Existe dois tipos de criação, o free range e o cage free. O cage free é onde você cria ela solta dentro do galpão e um período do dia você solta ela para a área de piquete. Tá. Entendi. Então ela é criada dentro do galpão com pastejo. Entendi. E o outro sistema, que é o sistema para o pequeno produtor, aquela pessoa que tem pouco espaço, com pouco espaço eu posso iniciar na atividade? Pode. Desde que ele obedeça o sistema. Inclusive o Rodrigo, ele tem uma área de pouco mais de, basicamente, 3 mil metros quadrados. Sim, a propriedade tem 20 mil metros, mas a gente trabalha Utiliza com 3 mil metros. 3 mil metros quadrados e ele tem 2 mil galinhas, ou seja, são 2 mil ovos basicamente por dia. A média, mais ou menos. Essa linhagem, ela dá 94%. 94%? 94% do pico. Então vamos botar lá 1.700, 1.800 ovos por dia. 1.800 ovos dias. E tem mercado? Não dou conta. Estamos com a expectativa de crescer para 5 mil ovos. Bom, você que está nos acompanhando, nós tivemos aqui uma conversa assim que passou rápido, voou, não deu tempo de falar quase nada. Mas o Rodrigo, ele é instrutor, ele é treinador de avicultores. Se você que está interessado, tem uma propriedade, quer fazer um negócio, liga para ele. É o 629 9572 7248. 629 9572 7248. Eu tenho certeza absoluta que você poderá começar aí empreender um negócio muito interessante. Rodrigo, eu quero te trazer mais vezes aqui, porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar e contribuir para o nosso público, tá certo? Eu que agradeço, Tony. Muito obrigado pela sua presença e pode ter certeza absoluta que você vai voltar mais vezes aqui e rapidinho, tá bom? Até mais. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o poder é a habilidade de fazer boas coisas para os outros. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.